Então, eu queria aproveitar que o Daniel entende tudo desse assunto, né? Acompanha os meandros da política argentina, e falasse um pouco como é que é esse cenário, qual é o peso hoje que a direita argentina tem no país, né? Como é que eles estão se organizando para poder disputar a eleição que vai acontecer ainda esse ano, né? Esse encontro Eduardo Bolsonaro-Serimedo é mais uma prova de como a direita e a extrema-direita na nossa região está organizada, né? Eles estão organizados, eles têm um plano, eles têm um projeto e eles tentam regionalizar esse projeto. Essa ida do Eduardo Bolsonaro para conversar com esse jornalista, entre aspas, é uma prova disso, né? Agora, é importante a gente frisar que esse canal do Serimedo e o próprio Serimedo, eles não é uma figura de tanto destaque na Argentina. Tanto é que quando saiu quando o Serimedo começou a espalhar os boatos e as fake news sobre as eleições no Brasil, esse assunto nem foi praticamente publicado na Argentina. As pessoas não deram muita atenção. Eu acho que isso aí revela também a expectativa que alguns setores da sociedade argentina têm com as eleições que vão acontecer agora, né? A gente tem agora em agosto as primárias, as chamadas as primárias, que são obrigatórias. Eu vou explicar mais ou menos como funciona o sistema das primárias na Argentina, que é bem interessante. Em outubro tem o primeiro turno e em novembro o segundo turno, se tiver o segundo turno. Como é que funcionam as primárias? As primárias se chamam PASSO, né? Que é primárias abertas, simultâneas, obrigatórias. Como é que elas funcionam? Cada partido ou cada coalizão eleitoral, cada frente, tem que definir os candidatos que eles querem submeter para a escolha popular. Ou seja, na prática, quem escolhe o candidato não são os partidos de uma convenção que a gente está acostumado a ver no Brasil. Quem escolhe são as pessoas. Esses nomes de cada partido, de cada coalizão, são oferecidos à população e num dia determinado, normalmente um domingo, de forma obrigatória, as pessoas têm que ir votar no candidato preferido. Então, o ganhador dentro de cada partido ou de cada coalizão ganha o direito de competir aí de forma verdadeira, entre aspas, nas eleições que acontecem em outubro. Então é interessante, porque é um jogo político que é como se fosse uma grande pesquisa de intenção de votos prévia, mas uma pesquisa real, né? Porque a gente está acostumado com, por exemplo, uma eleição no Brasil que é em outubro. A gente, em agosto, estaria vendo as pesquisas, Ibope, Datafolha, pesquisa, né, de intenção de voto. Na Argentina, não. Agora, em agosto, daqui a 2 semanas, a Argentina vai ter uma noção clara de como as pessoas pretendem votar em outubro. Claro, não é um retrato final, né? É um retrato desse momento. A gente não sabe o que vai passar em outubro, pode acontecer uma repetição. Mas agora, daqui a 2 semanas, vão ser eleitos os candidatos de cada coalizão que vão ganhar a maior quantidade de votos e ir para essa eleição de outubro. E nesse cenário, a direita e a extrema-direita estão muito fortes. Por quê? Porque elas estão divididas em 2 partidos diferentes. Explico rapidamente. A gente tem o peronismo, com o atual ministro da Economia, do Alberto Fernandes, Sérgio Massa, como candidato único. Na verdade, o único não. Ele está disputando com Juan Grabois, que é um personagem do peronismo bem à esquerda do peronismo, mas ele não tem muita chance contra o Sérgio Massa. Provavelmente o Massa vai ganhar essa interna. Depois a gente tem o partido do ex-presidente Maurício Macri, que é, na verdade, uma coalizão entre o partido pró-direita, extrema-direita, e o partido, os radicais, que é um partido histórico da Argentina. Para quem não sabe, depois da ditadura, o primeiro presidente argentino foi um radical, Alfonsín. Né? Infelizmente, esse partido radical ele meio que se desviou com a chegada do Macri ao poder, se aliou ao Macri e estão até hoje aliados. Houve muita dissidência, muitos radicais deixaram o Partido Radical depois que o Partido Radical se aliou ao Macri. Então, essa coalizão, que é pró e Partido Radical, tem 2 candidatos. Um deles é o atual prefeito de Buenos Aires, um filho pródigo do Macri, digamos, uma personalidade política criada pelo Macri, meio filhote do Macri, politicamente. O prefeito de Buenos Aires ele tem uma postura mais... Ele é um cara de direita, mas é um de direita mais, assim, essa direita light, né? Que aceita negociar, mais aberto. Ao lado dele está competindo Patrícia Bullrich. Patrícia Bullrich foi ministra de Segurança do governo Macri, e essa, sim, está bem à direita, a gente flertando com a extrema-direita, com pensamentos de extrema-direita na Argentina. Então, esse é o Sérgio Massa, né? Esse é o Sérgio Massa. Esse é o atual ministro da Economia. Que vai competir pelo peronismo. Provavelmente vai ganhar a interna, porque compete contra o candidato que está ali mais para tentar atrair
votantes de esquerda, porque o Massa é peronista, mas é um peronista mais de centro, centro-esquerda. Então tem o outro candidato, que é o Grabois, para atrair a atenção de pessoas da esquerda que, de repente, não iam votar no peronismo, mas vão votar. Porque, além disso, tem as frentes de esquerda. Né? É muito engraçado isso na Argentina. Aqui no Brasil é direita e esquerda, né? Direita e esquerda centrão. Na Argentina é peronismo e antiperonismo. Esquerda, né? A esquerda na Argentina está mais à esquerda do peronismo. Essa é Patrícia Bullrich. Essa é Patrícia Bullrich, né? Ela me lembra uma Damares, né? É uma Damares ruiva, né? Eu acho que é muito pior, tá? É muito pior que a Damares. Porque a Damares é uma besta, né? Para vocês terem uma ideia, essa senhora ela fez parte do governo da Aliança. O governo da Aliança foi o governo do Fernando de la Rúa, que teve que abandonar o poder de helicóptero, né? Que foi o presidente que causou uma das piores crises econômicas da história da Argentina, quando terminou aquela paridade do peso com um peso, um dólar. Foi sob o governo do Fernando de la Rúa. E a crise não começou naquele dia que tudo explodiu. A crise veio de antes. E durante a grande crise que o governo do Fernando de la Rúa viveu até a explosão daquele governo, essa senhora era ministra do Trabalho. E ela adotou uma medida na época, claro, apoiada pelo presidente Fernando de la Rúa, de reduzir o salário dos aposentados em 20%. Simplesmente de um dia para o outro, esse governo, o ministério que ela encabeçava, assinou uma medida e reduziu o salário dos aposentados, todos, tá? Não são os mais ricos, não, todos, em 20%. Ela ficou conhecida como a mulher que reduziu o salário dos aposentados em 20%. Enfim, depois de uma evolução entre vários partidos, ela passou por vários partidos, ela agora faz parte da aliança macrista mais à direita. Mas aí, por que eu estava falando isso? O que acontece? Além disso, tem um candidato de extrema-direita. Ou seja, além da Patrícia, que já é de direita, e do Larreta, que é centro-direita, tem um candidato de extrema-direita que, surpreendentemente, está com muita força nas pesquisas. Segundo as últimas pesquisas, ele caiu um pouco, mas ele tem em torno de 19% de intenção de voto. Ele se chama Javier Milei, ele se autodenomina um libertário, e as propostas dele, perto das de Bolsonaro, assim, são inacreditáveis. Primeiro, uma das primeiras coisas que ele diz que vai fazer é dolarizar a economia argentina, de um dia para o outro. Dolarizar a economia argentina. Isso vai fazer com que as pessoas se empobreçam de um dia para o outro, assim, acordam, vão dormir com um nível de vida e vão acordar com outro. Ele propõe essas coisas. E propõe uma série de medidas, ele se diz da antipolítica, então essas coisas que a gente está acostumado a ouvir de certos setores de extrema-direita. Exatamente. Né? Olha a figura. O Ministério do Trabalho, assim, abertamente. E ele tem 19% de intenção de votos. Esse senhor olha que figura. Cara, ele parece o Malcolm McDowell, né, cara, no Laranja Mecânica. Ele tem uma cara de sociopata. É bem ele representa um grande risco para a Argentina, tá? Porque ele é um cara que ele consegue, comparando até com o Bolsonaro, ele é um cara que se movimenta muito bem na questão das redes sociais, ele é um cara que chega muito bem às camadas jovens, principalmente de jovens de baixa renda, então ele está com uma popularidade muito alta, que felizmente nos últimos meses tem caído por uma série de denúncias. Por exemplo, já foi denunciado que esse sujeito ele vende cargos. Então, por exemplo, você é uma pessoa, um empresário, e você quer ser candidato nessas eleições a deputado pela província de Salta. Você procura o Milei, ele fala assim para você, isso já foi denunciado, tá? Tem várias pessoas que denunciaram. Você quer ser candidato pelo meu partido a deputado pela província de Salta? Então me dá aí 10 mil, você tem que me pagar $10 mil para ser candidato. E ele está fazendo isso, foi denunciado já. Ô, Daniel, me diz uma coisa. E o peso das redes, e o peso de WhatsApp, Telegram, lives na internet, grupos... É muito forte. Também, como aqui no Brasil? É muito parecido aqui. Mas só para terminar o raciocínio, então o que acontece? O que vai acontecer nesses passos? Esse senhor aí, Javier Milei, ele vai ganhar o espaço dele, porque ele não tem concorrente dentro do espaço dele. Então, atualmente, ele é pré-candidato, mas ele vai se transformar depois das eleições agora de agosto, que agora é um domingo, que é o segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, inclusive. Ele vai se transformar em candidato, porque ele não tem concorrente, ou seja, ele vai ser candidato. Além do mais, a disputa entre Patrícia e Rodríguez Larreta, como eu expliquei para vocês. O que acontece? Se ganha Patrícia, a gente vai ter dois candidatos de extrema e extrema-direita disputando contra um peronista. Se chega num segundo turno, por exemplo, chega o Sérgio Massa
com a Patrícia, os eleitores do Milei, que não são poucos desse de extrema-direita, vão todos para a Patrícia. Então, a chance de que ganhe a Patrícia é enorme, é muito grande. Então, a força lá está duplicada. Então, o cenário é muito complicado. Sobre redes sociais, é como aqui, rola muita fake news. Agora, na Argentina tem um detalhe interessante, é que a grande mídia também promove muita fake news, né? Porque é um setor monopolizado. Bom, falar de monopólio da mídia aqui no Brasil todo mundo entende, né? A Argentina também, mas é mais concentrado ainda em 2 grandes grupos de comunicação, muito concentrado, e são 2 grandes grupos de comunicação que também têm uma relação muito esquisita com a ditadura e que também, há muitos anos, fazem uma campanha que eu considero anti-argentina, porque eles defendem interesses que não são os interesses dos argentinos, que não é o interesse da classe média argentina, mas são os grupos de comunicação protegidos, né, e que vão ter essa proteção sempre, apesar de dominarem ilegalmente o espectro audiovisual. Porque, na verdade, quando a gente fala de lei de mídia, que a Argentina tentou, né, colocar em vigor lá, mas não conseguiu, porque o Macri ganhou e derrubou todo o que tinha sido aprovado, né? Do arcabouço, né? A gente não está falando de fechar a empresa, ou o Clarim não pode mais vender jornal. Não, a gente está falando do espectro audiovisual, que é uma concessão pública, né? Mas quais são as empresas? É o Clarim, é o Grupo Clarim? É o Clarim e o Grupo La Nación. São os 2 grupos que dominam de forma totalmente irregular o espectro audiovisual na Argentina, sem nenhum tipo de controle. Então, assim, além das fake news, essa coisa das redes sociais, a grande mídia tradicional, tem um peso muito grande também na Argentina, para jogar contra, né? Para jogar contra os interesses dos argentinos.